Olá e boas-vindas a mais uma de nossas análises. Hoje a gente vai direto ao ponto, ancorando nosso estudo exatamente na data do nosso calendário, segunda-feira, 25 de maio. O nosso grande tema é prático, fascinante e absolutamente vital: as barreiras no relacionamento com Deus. Muitas vezes, sem nem perceber, nós acabamos construindo muros invisíveis no dia a dia e que nos afastam do Criador. É exatamente isso que vamos desconstruir hoje. Certo, vamos mergulhar nisso. Nosso guia nos aponta que a Bíblia tem mensagens profundas sobre os obstáculos práticos que impedem o nosso crescimento espiritual. Para entender essas barreiras de forma definitiva, nós vamos focar a nossa atenção nas palavras cirúrgicas deixadas pelo apóstolo Paulo e pelo próprio Jesus. A primeira grande barreira que a gente precisa examinar é o perigo oculto da autoconfiança. O texto sagrado nos alerta com muita precisão. Aquele que considere estar de pé, cuide-se para que não caia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. O material lembra bem daquela figura histórica de Sansão. Confiar apenas em nós mesmos, nas nossas próprias virtudes ou inteligência, é uma armadilha enorme que pode causar a nossa queda. Essa independência espiritual orgulhosa é, na verdade, o primeiro tijolo desse muro que nos separa do alto. Em seguida, passamos para um ensino muito direto de Jesus, onde encontramos a segunda barreira, a necessidade humana de aplausos. A instrução em Mateus capítulo 6, versículo 2, é inegociável. Não fique tocando trombeta, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Fazer o bem apenas para alardear bondade revela um coração totalmente focado no próprio ego. E a solução para derrubar essa parede? A verdadeira humildade. É agir exatamente como Jesus agiu, sem ficar buscando os holofotes. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a moralidade é levada do mundo físico para o nosso interior, direto para a mente e para o coração. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículos 28 e 29. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. A mensagem é muito incisiva. A gente precisa fazer o que for necessário para arrancar a cobiça do peito. O motivo é que nutrir essas intenções impuras, mesmo que bem escondidas, ergue imediatamente um muro entre nós e Deus. E a nossa lista de obstáculos invisíveis avança para uma área super sensível: as palavras sobre o próximo. Em Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, lemos o seguinte: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. É fundamental fugir daquela armadilha da crítica destrutiva e de se colocar na posição de juiz. Como o guia reforça muito bem, citando 1 Coríntios 4, versículo 5, há apenas um ser capaz de sondar todas as coisas. Somente Deus é o verdadeiro juiz. O ensinamento de Cristo atinge, então, o seu ápice em relação aos relacionamentos feridos. A instrução em Mateus capítulo 5, versículo 44 diz: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Ficar guardando ódio contra quem nos machuca não prejudica apenas a outra pessoa. Na verdade, isso constrói uma barreira gigantesca e silenciosa na nossa própria jornada espiritual. E isso ilustra brilhantemente a dualidade das nossas escolhas diárias. De um lado, a reação humana e natural de alimentar o ódio que nos consome e nos aprisiona. Do outro lado, o caminho da libertação, começar a orar. O poder transformador da oração é incrível. Em vez de guardar rancor, a orientação prática é interceder pelas pessoas difíceis. Colocar isso em prática simplesmente muda tudo na nossa caminhada com o Senhor e, de quebra, ainda traz cura para os nossos relacionamentos pessoais. E quase como um complemento a essa ideia de perdão, temos a forma como expressamos a nossa indignação. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 22, somos alertados. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ficar justificando aquelas explosões de raiva corrói ativamente a nossa comunhão com Deus, além de ferir de um jeito bem profundo as pessoas que estão mais perto de nós. A raiva descontrolada destrói tudo ao redor. Vamos avançar e ver como isso se constrói na parte final do nosso guia. Nós nos deparamos com uma pergunta crítica de estudo sobre as palavras radicais de Jesus no Evangelho de Marcos. A questão é a seguinte: o que fazer quando as mãos, os pés ou os olhos nos levam ao pecado? Qual foi exatamente o alerta dele lá em Marcos 9? A resposta vem com uma intensidade que impressiona. Jesus usa uma linguagem incrivelmente forte e chocante, falando mesmo sobre cortar a mão ou o pé ou até arrancar um olho. E toda essa radicalidade é exatamente a intenção dele. É uma metáfora muito dura para nos despertar e mostrar que nenhuma perda física no mundo se compara à dor terrível de estarmos separados de Deus. Então, o ponto crucial é o seguinte: esse choque de realidade serve para evidenciar de forma absoluta a seriedade do pecado.
Por meio dessa linguagem extrema, a gente percebe o quão a sério Jesus vê o erro e o seu impacto destrutivo na humanidade. O pecado nunca deve ser tratado como um detalhezinho sem importância ou um mero deslize. E assim chegamos a uma pergunta coletiva bem solene para fechar a nossa análise, algo para ecoar na mente muito depois do fim desse estudo. A pergunta é: como o impacto do pecado está sendo encarado em nossa vida? Nós estamos levando isso a sério de verdade? Ao revisitarmos esses muros da autoconfiança, da hipocrisia, do ódio e da raiva, que a gente possa refletir profundamente e lutar para derrubar cada uma dessas barreiras rumo a um relacionamento pleno com o Criador. Que esse pensamento nos acompanhe e até a nossa próxima análise.